Olá, estamos começando mais um programa da série TVI Documento Especial. Um programa que é uma verdadeira videografia para a história de Itabuna. E hoje destacaremos a vida de um homem que nasceu no estado de Sergipe, mas veio para Itabuna ainda menino, onde se desenvolveu, se formou e aqui foi vereador e militante político pelo então Arena, partido daquela época, e logo depois pelo PDS. Ele também foi um dos fundadores do GAC, Grupo de Ação Comunitária. Se destacou como representante do governo do estado da Bahia para Itabuna e o sul da Bahia. Professor, educador e empresário da educação, o programa de hoje conta a vida de Edmundo Dourado. A sua história se confunde com a história de Itabuna. Bem, eu nasci numa cidade de Sergipe, na época era uma vila, Umbaúba, era distrito de Cristinápolis. Era uma vila muito grande, só tinha uma rua. E a minha infância até 14 anos, 15 anos, foi lá em Umbaúba. Estudei escola lá mesmo. Não esqueço da minha professora, dona Detinha, que eu sempre gosto de dizer que ela me abriu o mundo para mim. E depois, 15, 16 anos, eu fui estudar em Maceió, onde eu fiz naquele tempo ginásio, né? E estudei em Maceió, morando com uma tia minha que era advogada lá em Maceió. E de lá eu fui aprovado, fiz o concurso para a Escola de Sargento das Armas, fui para Triturações, fiz o curso de Sargento do Exército, fui promovido, classificado e transferido para trabalhar em Recife. Passei um ano e pouco em Recife, depois o Exército me transferiu para o 18º CSM em Ilhéus. E então comecei a montar minha vida em Ilhéus. Não estudei em Ilhéus, passei um tempo no Exército, mas vinculado à vida militar. Meu trabalho era mais com a juventude no colégio, no Instituto Municipal da Educação. Lá eu conheci minha atual esposa, né? E casei em Ilhéus. E depois tive 2 filhos lá em Ilhéus, 2 filhos, 2 primeiros. Fui convidado para lecionar aqui em Itabuna. Quem me trouxe para aqui, exatamente me introduziram em Itabuna, foi o Major Carlos da Silva Dória e o professor Everaldo Cardoso. Me trouxeram para cá e descobriram, não sei como, eu nem eu conhecia, a minha tendência, meu carisma para o magistério. Me trouxeram para cá e me apresentaram ao professor Nestor Passos, que era diretor do Colégio Comercial de Itabuna, que me recebeu aqui de braços abertos, me deu a grande chance de começar como professor em Itabuna. Depois nos tornamos compadre e amigo. Ainda hoje eu devo a eles 3 exatamente a minha inserção na comunidade de Itabuna. Eu saí da minha terra natal em 1954, né? Em 54 fui para Maceió, passei 54, 55, 56 eu fui fazer a ESA, né? 56 o ano todo, 57 fui para Recife, 59 voltei para Ilhéus, fui classificado em Ilhéus. Permaneci em Ilhéus, em 2000, no ano de 1960, eu já comecei a lecionar em Itabuna. E daí para cá, depois, lecionei aqui morando em Ilhéus durante 2 a 3 anos, depois me transferi para cá de maneira definitivamente e me tornei grapiúna mesmo, itabunense de coração. Tive todas as oportunidades em Itabuna, né? Fiz meu curso superior na Faculdade de Filosofia, fui professor de grandes mestres, sobretudo, quero lembrar aqui Valdir Soares Pinheiro, né? É uma poetisa extraordinária. Tive grandes professores, Helena dos Anjos e tantos outros grandes professores. O professor Flávio Simões chegou a ser meu professor de Sociologia, né? E depois, terminado o curso, eu fui convidado a ser professor na Faculdade de Filosofia. E aí continuamos, FESP, UESC, até minha aposentadoria expulsória com 70 anos, nós somos expulsos de trabalhar, né? Muito bem. E no ensino médio, nós trabalhamos em diversos colégios da região, em Ilhéus, na São José da Piedade, São José, do Eduardo, depois no Fênix, aqui em Itabuna, na Ação Fraternal, do Vinda Providência, que foi
por onde eu comecei, dando aula logo depois do colégio comercial. E lá eu conheci um mestre extraordinário na minha área de matemática, o professor João Arbage, e que ele tinha muito ciúme a quem iria entregar a cadeira quando ele se afastasse. E eu tive a grande honra de ele ter confiado em mim e deixado eu continuar seu trabalho no Divina Providência. Lá eu conheci no Divina Providência uma das grandes mestres de Itabuna, que é a dona Lindaura Brandão, uma mulher extraordinária, a quem Itabuna deve muito da sua educação. Mais ou menos nessa linha, aí fundamos alguns colégios de Itabuna, em parceria com os companheiros, primeiro o Colégio Gama, depois o Galileu e em seguida aqui o Colégio Sistema, onde nós estamos aqui, agora o Colégio da Família, nós somos o sócio, é quase todo mundo da família, e continuo como sendo professor, já com 77 anos, mas jovem no ideal do magistério. Não quero parar isso não, porque até para nós que tivemos uma atividade intelectual, depois que tem certa idade, parar é um perigo. Tem que continuar fazendo a mente continuar funcionando, e eu ainda tenho muita coisa ainda a dar por Itabuna. Aqui em Itabuna eu fui vereador durante 16 anos, né? Fui presidente da Câmara e tive a honra de alguma forma, dar minha parcela de contribuição na formação da comunidade itabunense. Quando eu cheguei aqui, José de Almeida Alcântara era o prefeito, né? Era um carismático no sentido político, né? Mas era um populista extraordinário, né? Um homem muito simpático, a presença dele conquistava as pessoas com muita facilidade, né? Mas era naquele tempo das improvisações políticas, né? É o tempo das improvisações políticas, e tudo se improvisava e que as lideranças eram vistas não em função da sua qualidade específica de governar, mas nessa condição de se conquistar o povo com facilidade, e Alcântara era desse tipo. Daí, em seguida, eu me lembro bem do início do governo de José Duque Teixeira, que parece que foi por aí que Itabuna começou a se desenvolver no sentido de cidade. Ele foi um prefeito que não improvisou e de alta confiabilidade no sentido econômico, financeiro, com profunda noção de administração, porque já era um homem empresário de renome. E daí para cá nós continuamos quase nesse sistemática de devolução. Fernando, doutor Ubaldo, ainda vem Fernando novamente, e Geraldo, e Fernando e Geraldo. Nós estamos nessa troca de governo, que nisso eu nunca achei isso altamente promissor para a comunidade. Parece-me que a renovação política é fundamental e nós estamos precisando disso. Por um lado era espetacular. Antes da BR-101, Itabuna era uma cidade desligada dos grandes centros. A gente não tinha violência aqui, não tinha nada. A gente ainda fazia o churrasquinho na porta, sentava com os vizinhos para conversar, etc. Ainda se recebia, como eu morei no bairro de Fátima, ainda recebia água, né, conduzida por um jegue cheio com barris, essa coisa toda. Então, eu tenho muita saudade daquele tempo. Então, eu conhecia os vizinhos, sabia o nome de todo mundo, né? Era alguma coisa extraordinária. Com a BR-101, a civilização entrou em Itabuna. E entrou a civilização em Itabuna com os seus benefícios, os seus malefícios todos. Aí começou a chegar rapidamente aqui a cultura, mas chegou rapidamente também aqui a violência, né? Os costumes não bons das grandes cidades. E nós não estávamos muito preparados para essa mudança violenta. Daí que nós fomos, como ser centro de passagem, nós passamos a ser centro da região. Aquela cidade que tinha evolução na região, como Coaraci, Itajuípe, Buerarema, Ibicaraí, Itapé, eram cidades que começaram a se desenvolver. Com a chegada da BR-101 e essa abertura da estrada da Canavieira, a Conquista, essas cidades passaram a ser periféricas de Itabuna. Funcionava praticamente como um bairro de Itabuna. E começaram a viver, em todos os sentidos, centralizado em Itabuna.
vem a educação, vem a saúde, os costumes. E essa cidade, inclusive, deixaram de crescer, né? Porque o interesse passou a ser uma grande metrópole que era Itabuna. Então, era uma cidade de, eu vou dar entre aspas, de aventureiros. Aventureiros em que as pessoas chegavam aqui e viam que aqui tinha como se desenvolver. Um comércio promissor, né? Ápice mercantil, um comércio promissor, em que as pessoas chegavam aqui e tinham como se desenvolver. Mas havia muita improvisação, porque eu me lembro bem do Dr. Raimundo Lima dizia que uma casa comercial em Itabuna abre de um dia, tem um carro novo no dia seguinte e fecha no dia 3 dias depois. Quer dizer, não havia muita improvisação. Então, isso, mas foi se desenvolvendo. Passamos a ser polo de interesse da saúde. Com Calixto Midla, essa coisa toda, nós começamos a Itabuna a ser centro de interesse da saúde. Ele transformou um hospital simples que tinha em Itabuna, o Hospital de Santa Cruz, e construiu e ajudou, desenvolveu o Manuel Novaes e transformou Itabuna num polo de interesse e desenvolvimento da saúde. Em contrapartida disso, passamos a ser também centro da educação, com a Faculdade de Filosofia aqui, a Faculdade de Direito em Ilhéus, com a federação dessas duas faculdades, passamos a ser uma região realmente promissora no sentido da educação. E Itabuna se desenvolveu rapidamente nesses dois setores e passou a ser uma cidade, além de mercantil, uma cidade de prestação de serviço, o que ainda hoje é característica dela. Mas isso aconteceu de uma maneira muito rápida, portanto, a rapidez desse desenvolvimento foi também proporcional à sua improvisação. Me lembro bem, Calixtinho, quando ele viu isto, ele começou a exigir que todo médico que trabalhasse na Santa Casa teria que ter, pelo menos, ser pós-graduação. E começou a aperfeiçoar, né? E depois começamos com a Faculdade de Filosofia, com a FESP e a UESC, a não mais improvisar professores, mas inclusive qualificar os professores que lecionavam Itabuna, e nos tornamos realmente referência da educação, não somente da região, como também da Bahia. E não sou saudosista não, mas a gente não pode deixar de reconhecer que esse desenvolvimento de Itabuna tem esse centro, esse vínculo de crescimento, comércio, saúde, educação, o que ainda hoje é assim, né? É centro de interesse de serviço, etc. Então, o caso era alguma coisa difícil de se analisar, né? Ele tinha um monte de virtudes e alguns defeitos. As grandes virtudes dele eram um homem de decisão. Ele tinha uma coisa que era bom que os políticos de hoje repetissem isso. Ele tinha a palavra. Quando ele dizia uma coisa, ele fazia. Muitas vezes, nesse fazer o compromisso dele, ele atropelava muita gente também, mas fazia. Ele sempre era direto, dizia sempre o que queria. E quando a gente dizia que não podia fazer o que ele queria, ele não era de penalizar a gente não, mas era de transferir para o outro, porque ele queria a obra, ele queria que desenvolvesse o trabalho dele no planejamento. Você pode ver Salvador. Salvador existe antes e depois de Antônio Carlos Magalhães. Você imagine o Salvador sem o centro administrativo. Imagine Salvador sem as grandes avenidas, né? Tudo a partir de Antônio Carlos Magalhães. Aqui na região, ele nunca foi um político que tivesse grandes vitórias na região. Daí porque recebemos menos benesses de Antônio Carlos Magalhães do que o pessoal do Sertão, o pessoal de Feira de Santana, um pouco de Vitória da Conquista. Nós ficamos, até certo ponto, um pouco relegados no governo dele, porque ele nunca ganhou eleição aqui. O meu caso em particular, que eu era vereador do partido do Antônio Carlos Magalhães, né? E eu ganhei, fui eleito presidente da Câmara, que ele fez um telegrama para mim perguntando o que é que aconteceu. Foi no governo de Ubaldo, né? Em que ele não entendeu como é que eu podia ter ganho aquela eleição. Eu também não entendo até hoje, né? Mas aconteceu isso, né?
E eu me lembro bem que eu estive com o Dr. Ubaldo em Brasília, eu vou contar esse fato que é interessante para entender o Antônio Carlos Magalhães, que o Dr. Antônio Carlos era ministro das Comunicações e Valdir Pires de Assistência Social. Então nós chegamos lá em Brasília e disse, bom, Dourado, você vai abrir o gabinete de Antônio Carlos e eu abro de Valdir Pires. E vamos ver o que é que nós trazemos para Itabuna. Então eu era presidente da Câmara, nós viajamos juntos. Eu do partido de oposição, o doutor Ubaldo. Mas quando era de interesse de Itabuna, a gente ia, o que não está acontecendo hoje. Né? É de partido diferente, parece que um tenta destruir o outro, somente a comunidade se perdendo. Então nós chegamos lá no... falei do doutor Carlos Magalhães, e ele disse, para que vamos se armar. Muito bem, eu vou atender vocês. Agora eu quero que você me apresente o prefeito de Itabuna. Eu disse, mas fiquei calado, disse, como é que pode? Ele conhece o Baldo há anos e anos, já não se entendem. Eu vou apresentar. Quando chegou na porta, eu apresentei o doutor Baldo, disse, pois não, é um prazer com você, pode entrar e tal. Ele era um gozador, ele fez isso para pegar, sei lá, bulir com o Baldo. Nós chegamos lá levando nossas reivindicações. Eu me lembro bem que levamos 12 itens. 3 meus da Câmara e mais 9 do doutor Ubaldo. Ele quitou os meus da Câmara, esses seus daqui são coisa simples, eu vou atender. Esses 9 daqui, esses 6 eu vou atender, esses 3 eu não posso. O Ubaldo estranhou, ele achava que não se ia atender nem 2. Isso agora, tudo bem. Eu disse, mas doutor Antônio Carlos, eu tenho urgência de dar o trabalho de sonorização da Câmara, que eu vou inaugurar a nova Câmara, e queria esse... Bom, muito bem, tudo bem. O senhor vai voltar para Itabuna quando? 2 ou 3 dias depois. Quando chegar lá, o aparelho, o pessoal já está colocando o sistema de som. Quando eu cheguei, estava colocado. Era um homem desse tipo. O que o doutor Valdir Pires prometeu para a gente, não cumpriu nada. O que ele prometeu, tudo que ele prometeu, trouxe. Quer dizer, era um homem de decisão. Ao mesmo tempo, era melhor ser amigo dele. Porque os inimigos políticos dele não tinha vida. Então nós perdemos muitos nomes importantes por essa maneira, desse jeito dele ver as pessoas, né? E não ver virtudes nos adversários, né? E ver certas virtudes nos correligionários que não tinham, porque era correligionário. Mas pesando tudo, foi o maior político que eu conheci. De toda a minha vida política, ele foi um exemplo para mim. Ele nunca, quando ele me convidou para participar com o governo dele aqui, eu estranhei, foi uma surpresa para mim. Ele disse, mas doutor Antônio Carlos Magalhães, eu não ia convidar sem saber que eu estava convidando. Ia ser sua vida toda. Bom, eu entrei. Ele gostava de trabalhar às claras, você tinha que fazer relatórios para ele. Não fizesse um relatório que você não pudesse provar cada item. Ele não chegava atrasado numa reunião, não admitia que você chegava atrasado numa reunião. Quer dizer, era um homem que estar bem trabalhar com ele era uma maravilha. Agora tinha seus defeitos. E eu acho que, eu sempre digo que Luiz Eduardo era Antônio Carlos Magalhães com todas as virtudes e com menos defeitos. Se ele não tivesse morrido cedo, tinha sido uma benesse para o Brasil, né? Então eu convivi com esses homens extraordinários, convivi com um homem extraordinário da Bahia, o Dr. Roberto Santos, né? Do outro partido, e tive a grande honra nessa linha política do meu tempo de conhecer o Dr. Josafá Marins e me tornar amigo dele. Meu Deus do céu, a grande honra que eu tenho na minha vida ter sido ele ter dito que ele fazia questão de dizer que era meu amigo. Josafá Marins foi convidado a fazer uma palestra aqui, ele era senador, então perguntaram aí qual era o cachê, qual era a participação e tal. Ele disse, não precisa nada não, eu sou senador, tenho passagem para ir, não precisa nada. Depois ligou para cá e disse, olha, mas eu gostaria que vocês realmente me pagassem alguma coisa. Eu quero um tempo reservado para eu ficar com a família de Dourado, para você ver que amizade ele tinha comigo. É um homem extraordinário. Então eu tenho lembranças extraordinárias da vida política. Portanto, que eu não concordo que todo político é desonesto, que todo político é ladrão, que viver no regime democrático, sem viver com os políticos, é um absurdo. Não é? Nós, agora, vamos ter uma eleição agora. Poxa, o que é que eu estou fazendo com o professor? Então, eu disse isso lá no programa na sua televisão, no programa com Joel, né? Eu disse, olha, o meu trabalho hoje é conclamar os jovens para votar.
Eu não posso fazer na escola é indicar candidato, ser político partidarista, mas dizer para o jovem que é fundamental que ele se conscientize, que vá votar, que escolha e se informando com os pais, com as pessoas de sua confiança, quem são os melhores candidatos, porque nós temos de aprimorar a eleição se queremos aprimorar o regime democrático. Porque se não aprimorar uma eleição, nada vai acontecer. E como aprimorar a eleição? Vocês da imprensa têm uma responsabilidade muito grande. É abrindo exatamente, sistematicamente, para todas as pessoas da comunidade poder se manifestar e se comprometer com a eleição. No dia da eleição, não é para colocar o voto lá, não é isso. Isso é muito pouco. É para animar o povo, animar os companheiros, os amigos, para ninguém deixar de opinar. Nós somos responsáveis, o regime democrático é assim. Por isso que é um regime difícil. Um ditador diz eu quero assim e a linha está pronta. Um governador do regime democrático, ele sempre está na subordinação da vontade popular. Então, onde é que se estabelece a autoridade da política? Na eleição. Então, prestigiar o regime democrático significa todo mundo trabalhar por uma eleição livre, a mais honesta possível, em que a juventude, se quiser melhorar esse Brasil para o futuro, tem de aprender a fazer uma política diferenciada agora. Eu sou muito trancado, né? Sou muito fora da minha profissão, eu sou muito caseiro, né? Mas eu tive a oportunidade de entrar no Laios. O Fernando Menezes, Baixo de Menezes, me convidou para o Laios, e aí eu comecei a conhecer muita gente na sociedade de Itabuna. Depois, entrando na maçonaria, eu peguei outro setor também de influência e de comunicação dentro da comunidade. Tive grandes amigos em Itabuna, alguns de alta representatividade social e outros mais simples. Tive um amigo aqui que tinha um açougue, né, Raimundo Dalton, que era o irmão do dia a dia, de todo dia. Né? A segunda vez que eu fui candidato a vereador, ele saía na rua dizendo, eu quero, pedindo voto para mim, dizendo, eu confio porque é meu amigo e eu sei como é que ele trabalha. Quer dizer, aqui tive amizade ainda, em que era amizade pela confiabilidade, pela convivência do dia a dia, né? E pelos exemplos. Dei exemplo aqui, Everaldo Cardoso, puxa, a partidos adversários, meu amigo, meu irmão, convivemos juntos durante anos, né? Fomos polêmicos com Raimundo Lima, que tem uma grande honra de ter sido amigo dele, afastado, não tanto com tanta intimidade, mas me tive a oportunidade de aprender muita coisa. Ele foi um professor em política para mim. Elemento da área da educação para o doutor João Arbage, professora Lindora Brandão, professora Lídice Câmara, né? Irmã da Vani, tantos grandes professores, grandes mestres dessa região, e Carlisto Mido, José Soares Pinheiro, homem extraordinário, José Duque Teixeira, elementos que eu comecei a conhecer e eles me deixaram à vontade porque eles me convidaram para conviver no ambiente deles. Então, eu como sertanejo, tinha muita dificuldade de entrar nesses ambientes, mas como bom sertanejo, depois que é convidado, se faz próprio do ambiente. E eu tive José Soares Pinheiro, quando ele faleceu, foi antes de uma eleição que eu era candidato novamente, e encontrado na gaveta dele, da escola de história, dizendo, o meu candidato é a minha família, é para trabalhar para o professor Dourado. Aí ele morreu e a família toda trabalhou para mim na eleição, porque ele já tinha uma definição de que tipo de amizade nós tínhamos. São diversas, né? Doutor, aqui na área do Exército, Capitão Paulo, Sargento Santos, doutor Genival, Heitor Abijaldi. Olha, são tantos nomes, entendeu? Que eu começar a citar, vou fazer injustiça, não é isso mesmo? Pessoas assim, em que
a gente vai se descobrindo e com um lado importante que você vai entender agora. Você foi meu aluno, os seus filhos todos, sempre foi um professor durão, exigente, né? No sentido de que se eu sou responsável como professor, quero meu aluno responsável também, mas foi exatamente nessa área que eu fiz as grandes amizades. Eu não tenho Facebook, essa coisa toda, não funciono muito com isso, mas abriram um para mim. E cada um abriu 3. E cada um que abriu botou um aniversário meu num dia diferente. Então eu comecei a receber cartões de aniversário em 3 dias, em 3 datas diferentes, né? Aí para eu esclarecer isso foi um trabalho, né? Quer dizer que eu não tinha informado nenhuma daquelas datas. E é interessante que nenhuma dessas 3 datas era minha data de nascimento mesmo. Então quer dizer, você pode imaginar, com mais de 30 mil ex-alunos na região. Não é brincadeira. E tenho ainda relacionamento com muito deles. E Papozinho, eu agradeço a Deus uma coisa, nesse sentido de relacionamento, que eu posso dizer sem medo de errar. Você, como meu aluno, pode dizer, não gostava de Dourado, mas nunca encontrei um aluno que dissesse que não me respeitava como professor. Parece-me que está faltando hoje nas profissões é isso. Não é a simpatia pessoal, é a respeitabilidade pela profissão. Médico tem que ser respeitado como médico. Não quer dizer que eu convido o médico para minha casa. O advogado como advogado, não quer dizer que ele me convide para a casa dele. Cada um de nós tem que ser responsável naquilo que fazemos. Na área de comunicação, meu Deus do céu, Ramiro Aquino. É um paradigma de comunicação em Itabuna, nós sabemos disso. Não é isso mesmo? São pessoas assim, que eu podia citar uma série de outras, e Ramiro Aquino, porque até veio hoje conversar comigo aqui, né? Quer dizer, são pessoas que, quando se lê o que escreve, você começa a acreditar no que se escreveu. Não é isso mesmo? Então, ora, homens da imprensa. Eu tive um colega como vereador, que para mim é um dos maiores homens de Itabuna, no sentido de seriedade e de honestidade, que é da imprensa, Orlando Cardoso. Um homem simples, lá do bairro, não é isso mesmo? Mas quem é que tem coragem em Itabuna, porque seria uma coragem absurda, de dizer que aquele senhor tem alguma coisa de ação na comunidade de Itabuna que não seja no sentido positivo? É jornalista, radialista respeitado. Começou aonde? Transmitindo o jogo de futebol aí, e até na transmissão ele era honesto. Né? Então, em todo sentido, porque são diversas pessoas, entendeu, Babazinha, que a gente sente a história. Eu, por exemplo, em relação a você, sonhador da educação, quando você começou com a TV, ninguém acreditava que ia chegar em lugar nenhum, porque o seu sonho era grande demais, né? Mas parece que você começou a partir o sonho e foi compondo partes, isso aí, não é isso mesmo? Então, são pessoas que a gente vai descobrindo, vai convivendo, e meio que eu passo 1 mês, 2 meses, 3 meses você comigo, e nenhum fala com o outro, mas na hora que um fala do outro, a gente sabe se respeitar e sabe de que maneira pode se comunicar. Então parece que a amizade é uma arte. E o fundamentamento da arte da amizade é a honestidade. Eu não entendo amigo que não corrige, amigo que não chama atenção, amigo que concorda com tudo, porque o sim é um perigo. O sim desenfreado não leva você a lugar nenhum. O não, mesmo ferindo, pode se corrigir e se arrumar para encontrar uma direção. Portanto, amigo é o que sabe dizer não, chamar, não está bom, não é assim, e a gente vai encaminhando. Então eu tenho, Babozinha, eu não saio de Itabuna nunca. Eu não tenho mais condição, eu saio de Itabuna 2, 3 dias, a passeio, a maravilha, e fico à vontade, é extraordinário de voltar para Itabuna, não é? E uma cidade que é hoje minha cidade de fato. Eu chegou uma vez em Sergipe, mas do lado de você, fala mais em Itabuna do que na sua cidade. Disse, pô, eu estou com 50, quase 60 anos em Itabuna e convivi aqui 14 anos com vocês. Né? Então, 15 anos. Então, aonde é a minha vida? Eu sou um cidadão de Itabuna, né? Agora, ser um cidadão de Itabuna, Babozinha, não significa apenas amar Itabuna no sentido da palavra, mas no sentido da ação. Se eu fundei um colégio com um grupo de companheiros e trabalho nesse colégio, como é que eu demonstro amor a Itabuna?
fazendo isto com a maior seriedade possível, respeitando meus alunos, respeitando as famílias que trazem os alunos para aqui, educando a família do meu aluno no sentido de que ele tem de entender que o mundo de hoje não é o seu mundo do passado, as transformações de hoje. Sugerir às famílias dos meus alunos estabelecer limites para a juventude de hoje. Estabelecer limites não é escravizar, não é punir, não é cortar, não, é defender até onde pode ir, até onde pode chegar, porque estabelecendo limites, ele descobre o risco do avanço desenfreado e irresponsável. Então, é no mundo desse que eu vi, eu quero sair daqui para onde? Eu digo sempre assim, Valdir, eu aqui em Itabuna, em qualquer lugar que eu chegar e der meu nome, as pessoas me conhecem. Ou pessoalmente, ou de alguma forma, o professor Dourado é um nome fácil de guardar. Eu chego em Salvador, quem é que eu sou? Mais um, pendurado em um ônibus, ou escolhendo 3, 4 pessoas que eu conheço, para não ficar no ostracismo e na solidão. Aqui em Itabuna, eu não consigo ficar solitário. Em qualquer esquina que eu chego, eu tenho que cumprimentar. Carlos Lee, que é um grande amigo meu também, né? Carlos Lee, professor Costinha, que homem extraordinário, né? Que homem extraordinário. E se eu for começar a citar aqui, vou surgir nomes da beça aí, né? Então, o Carlos Lee gosta de dizer, quando sai comigo, vê quanto eu sou velho, porque eu encontro velhos por aí que foram meus alunos em Itabuna. Isso não tem importância nenhuma. Eu tenho uma série de ex-alunos mais velhos do que eu. Meu amigo e compadre Heitor Abijado faleceu, né? Mais velho do que eu, 1 ano e pouco mais velho, foi meu aluno, né? E tenho tantos outros. Não sei se você conheceu o Conrado, que é da identidade de Itabuna. Ele estudava, era meu aluno no colégio comercial, ele, a esposa, o filho e o neto, tudo na mesma sala. Quer dizer, tem história de Itabuna para contar, né? Dessa comunidade. E surgiu o seguinte, Wagner da Águia Branca era presidente do Rotary e eu era presidente da Câmara e eu trabalhava lá na Águia Branca com ele e ele disse, Dourado, eu estou com uma dificuldade muito grande como presidente do Rotary, eu me sinto muito sozinho. Quando o Rotary faz um programa, um projeto e eu chego com o Rotary é importante, mas chega o Rotary sozinho, por que não se coordena para num grande movimento de Itabuna, qualquer coisa, e o Rotary, lá em maçonaria, CDL, todo mundo junto, que nós nos tornamos uma força. Vamos fundar então um grupo? Vamos. Então sentamos, eu e ele na Águia Branca, e começamos a delinear alguns pontos para nós sugerirmos isso. E nós temos um amigo aqui, que era presidente do sindicato laboral, do comércio, Agenor Medeiros. Eu falei com a Agenor, disse, rapaz, apesar de eu ser do meu lado operário, eu acho que vale a pena isso. Vai Agenor Medeiros para lá. E começamos a discutir. Daí surgiu a fundação desse grupo de ação comunitária. Então nós entramos em contato com a maçonaria, com o CDL, Associação Comercial, os LAIOS, os Rotaries, né, a PEM, toda entidade civil legalmente constituída para fundar esse grupo. Quem seriam os membros do grupo? Os presidentes dessas entidades. Então os membros iam mudar de ano em ano, de 2 em 2 anos, quando fosse mudando a direção das entidades, mudaria também a fundação do grupo. Para o grupo ter uma linha de trabalho, nós temos assim, todo mundo que for coordenador do grupo vai formar um conselho. Esse conselho para manter a memória do grupo. Porque os novos que vão entrando, né, que saem 1 ano depois, esse conselho mantém a memória do grupo. Então isso começou a se fundar. A primeira contestação que houve assim é porque o grupo não tem regimento, não está escrito em lugar nenhum, não tem documento. Por quê? Porque o grupo não tem presidente, não tem diretor, tem um coordenador. Você já imaginou? Quem é que forma esse grupo? As 3 maçonarias de Itabuna, os 2 Rotaries, os 3 LAIOS, a Associação Comercial, CDL, a PEM e a Sociedade dos Médicos,
a OAB. Como é que alguém vai querer dirigir essa gente? Não é dirigir, é coordenar. Não é isso mesmo? Ouvir, apresentar problema, ouvir sugestões e coordenar decisões. Mas quem assina decisões? É o grupo? Não, quem assina são os componentes do grupo. Porque se nós apresentamos há um problema de Itabuna que queremos resolver, levamos para o grupo acha que aquele problema realmente merece apoio. A maçonaria, o representante, leva para a loja, o Laio leva para a sua reunião, o Rotary, a associação comercial, todo mundo, e traz de lá o ponto de vista dessas sociedades todas. E criamos um documento que é analisado e aprovado por todos, que é apresentado à autoridade. Eu me lembro quando nós levamos um documento do João Duval, governador do estado, e nós queríamos pedir uma audiência com ele. Ele perguntou de que se tratava de problema de interesse de Itabuna, querendo uma audiência, e ele olhou quem assinava. Disse, mas aqui é Itabuna toda. Como é que eu vou receber Itabuna toda? Não, não é isso não. Você vai receber o presidente de cada entidade dessa. Entendeu? O presidente de cada entidade dessa que você vai receber. Né? Então, ele facilitou. Por quê? Porque ele viu que ali não era somente o Laios, somente a maçonaria, somente o CDL. Entendeu? E deixando bem claro que o GAC não tem influência político-partidária. Porque muita gente troca a influência política. Eu continuo sendo político, mas não político-partidário, eu não sou mais de partido nenhum. Mas política, todos nós somos, nos regimes democráticos. Né? Então, não ter essa vinculação partidária era fundamental. Então, isso nos possibilitou trazer para cá, eu vou dizer, com influência direta, o 15º Batalhão, aquele prédio onde funciona hoje a direção, aquilo ali nós conseguimos construir em 15 dias. O comércio de Itabuna dando tijolo, cimento, etc. Fizemos aquilo ali para poder dizer que nós garantimos um setor para a direção do batalhão. O Corpo de Bombeiro, nós trouxemos aqui, não foi uma, nem duas, nem três vezes, o major que era mestre nisso lá em Salvador, e nós trouxemos aqui até trazer o primeiro Corpo de Bombeiro daqui, era por conta da comunidade, era o comércio que mantinha. Até que nós transformamos isso no Corpo de Bombeiro, entendeu? Oficial. Demorou muito o Corpo de Bombeiro do Estado vir para cá. O Grupo de Ação Comunitária foi responsável por isso. Na luta pela Escola de Medicina da UES, nós estávamos lá dentro. Mas diversas coisas que esse grupo conseguiu. Então, mas quando esse grupo conseguia, não deixava louros para ninguém. Então, o coordenador do grupo não podia dizer que ele foi responsável por nada disso, que a medalha é para ele. Então, é um trabalho feito que ninguém pessoalmente tirava vantagens. Por eu ser fundador do grupo, não me dá vantagem nenhuma, me dá obrigações, responsabilidade disso. A partir daí, diversos companheiros foram coordenadores e que mantêm uma linha de serviço. Ora, mas o grupo começou a ser, deixar ser entendido pela comunidade pelo seguinte: o convidado, uma pessoa ia lá levar um problema. A gente recebia o problema, não, isso aqui a gente não pode tratar porque isso é de interesse pessoal. E nós não tratamos de nada com interesse pessoal. Vou dar um exemplo pequeno. Tinha uma juíza aqui, muito amiga nossa, e que foi tirada de uma vara aí na justiça, e foi pedido ao grupo para nós conseguirmos reverter isto. E amiga nossa, a gente não, eu era coordenador da época, disse, não, nós não podemos fazer isso. Nós não vamos pedir para ninguém ser nomeado para cargo nenhum. Agora, se vocês quiserem que o grupo lute para trazer mais juízes para Itabuna, mais varas para Itabuna, para melhorar a justiça, nós vamos fazer. Aí nós vamos. Agora, quem é que vai ser o juiz? Quem vai ser colocado? Quem vai ser a pessoa? Nós não podemos pedir isso. Isso aí, influência pessoal não vem. Então muita gente começou a criticar o grupo por isso, porque os seus interesses pessoais não eram atendidos. Então esse grupo até hoje está lutando ainda. Babozinha, parece que esse grupo, aparentemente ele perdeu a importância. Não perdeu a importância não. É que nós não abrimos mão para ninguém que vá ao grupo em busca de interesse pessoal.
Agora, nossa luta do grupo qual é? A legislatura passada da Câmara foi imaculada aí, vocês sabem disso. Todos os vereadores foram punidos, todos afastados. Até hoje a justiça não disse quem tinha culpa e quem não tinha culpa. O que nós estamos querendo agora? Nós vamos pedir, vamos lá, nesses 30 dias estaremos lá, solicitando ao Ministério Público, ou à Justiça, ou a quem de direito, não sabemos, que dê uma decisão naquilo. Que diga, afinal de contas, quem era culpado, e libere, e esclareça a comunidade quem não estava, quem não era responsável. Por exemplo, o atual prefeito era vereador na época. Eu não acredito que ele tivesse problema, sinceramente não, pelo trabalho que ele já fez na comunidade, mas até hoje, por estar no grupo, continua numa dúvida. Então precisa que a justiça esclareça isso. Não, José, Pedro, Antônio, esses são criminosos, esses vão pagar, esses roubaram. Mas Antônio, Paulo e Joaquim não. Pronto, a comunidade vai saber que eles estavam lá, mas não foram, mas não tem culpa da história. Tem que esclarecer isso. O grupo vai trabalhar. Isso é trabalho do grupo. Que aí nós estamos o quê? Não é defendendo pessoas. É que hoje Itabuna, em poucas cidades, em quase todas as cidades, não tem mais poder legislativo. Acabou. Quando eu era presidente da Câmara, eu não tinha tempo de atender convites para reuniões, congressos, formaturas. Tinha o presidente da Câmara lá um local reservado naquelas mesas. Atualmente você vê isso? Acabou o poder legislativo. O poder legislativo hoje está subordinado ao poder executivo no município, no estado e na nação. Ora, nós temos de dizer que nós estamos numa ditadura branca. O que é isso? O que vai para o Congresso Nacional, chega lá, já está aprovado. Não se discute mais ideias. Aceita-se. Hoje tem um grupo de apoio ao presidente da República e o grupo de oposição. Se o grupo de apoio tem mais votos, quando entrar o projeto lá, não vai ser discutido nem analisado, vai ser aprovado porque não pode contrariar o ponto de vista do grupo. Ora, isso não é democracia. Não é? Quando eu estava na Câmara era diferente. Eu me lembro do doutor Ubaldo mandava os projetos, eu era do partido da oposição a ele, e ele mandava um projeto, um anteprojeto para o meu partido analisar. Dizer, olha, vê se não é bom para Itabuna, quando chega lá, vote com esse projeto, olhe isso. Então ele analisava e dizia, doutor Baldo, isso aqui está apoia, mas isso não. Se modificar dessa maneira, nós apoiamos. Ele modificava o possível, dizia o que não era possível modificar, e nós chegávamos à conclusão de encontrar uma forma de todos nós apoiarmos ou não, em função da comunidade, não em função do partido político, do interesse individual de um grupinho. Acabou isso. Nós temos que voltar a isso. Passamos a ter programa de rádio que você ouve e vê taxativamente que o que aquele pessoa está dizendo ali não é o ideal para a comunidade, é o ideal para atender um grupinho político. Que a rádio tenha um programa que é político, mantido pelo político, tranquilo, na sua televisão também. Mas que a sua televisão esteja a serviço de um grupo político, à deriva da comunidade, no dia que você fizer isso, a televisão perde a credibilidade. Não é? Não quer dizer que o político não chegue lá e não tenha o horário comprado, pago, é um direito dele, para fazer o trabalho. Quando ele sair dali, pode 10 minutos nem apresentar outro grupo político e fazer outro trabalho também. E a imprensa está aí para isso. O que eu não entendo é um jornal que sempre defende um lado, sem analisar se aquele lado está bem ou não está bem para a comunidade. Isso que o grupo da ação comunitária não concorda e que nós vamos reativar esse trabalho para que a comunidade de Itabuna seja defendida nos seus interesses. Isso não tem nome. Agora, por exemplo, mudou o presidente do Rotary, o presidente do Lais, venerável, não sei o que mais. São pessoas novas, com novas tendências, né? com novo pensamento, que vai fazer parte do grupo, vai levar o quê? Novidades para que nós apoiemos em função do interesse de Itabuna. Por isso é um grupo que quero convidar, inclusive, a TVI para daqui mais uns 30 dias
comparecer às nossas reuniões. Porque quando se a televisão vai para lá e comparece à reunião, uma televisão que é de Itabuna, como essa televisão é de Itabuna, e transmite essa reunião, que é feita toda quinta-feira, são 2 horas que um grupo de homens de Itabuna tiram para oferecer à cidade, por nossa conta. Nós vamos para um lugar almoçar juntos, mas nós pagamos o nosso almoço. Uma vez o prefeito foi lá, convidamos para defender, ele tinha alguma coisa para apresentar para a gente, e ele disse, é por minha conta hoje. Nós disse, não, senhor, nós não aceitamos que o senhor pague aqui, não. O senhor paga o seu. E paga o seu, nós não pagamos o seu, não. Se chega lá o deputado, paga o almoço dele. Nós não damos. O pessoal da imprensa, quando é convidado, nós pagamos. Por quê? Porque na hora que entra o repórter lá, etc, etc., nós sabemos que muitos repórteres não podem chegar lá e gastar R$30 para almoçar lá. E não pode sair de lá com fome também. Então, aí nós convidamos e pagamos para a imprensa, porque no sentido que é impessoal. O que está acontecendo, Barbosinha? A política hoje está sendo personalizada, não é mais impessoal. Tem que ser impessoal. Não me interessa o nome do prefeito, me interessa o prefeito. Não é isso mesmo? Então, eu não votei no atual prefeito, mas ele é o meu prefeito. E eu não posso deixar de reconhecer o lado positivo do que está fazendo por Itabuna. E eu também não posso deixar de dizer para ele, tem muita coisa que eu gostaria de ver de fazer e não está fazendo. Porque eu estou vendo como comunidade. Ele pode dizer que eu estou completamente errado. O senhor está errado, o senhor não está acompanhando, o senhor não está vendo o que eu estou fazendo. Então eu tenho que me reciclar e ver para não dizer bobagem. Mas eu não sou obrigado a apoiar o atual prefeito, porque foi do meu partido, ou não apoiar porque não votei nele. Parece que o grupo da ação comunitária quer criar esse. Agora, por exemplo, todo candidato a deputado vai ter vez para ir lá. O dia vai ser marcado e vai ter vez para ir. Os candidatos do governo do estado vão convidar. Vai ter vez para ir. No dia que for, ele vai pagar o almoço dele. E nós não queremos que ele pague nada para a gente. Porque nós queremos ter voz ativa, ponto de vista e deixar bem claro, o governo do estado que vai interessar é aquele que faça compromisso com Itabuna e com a região. Essa questão de cultura agora é interessante. Tem um ex-prefeito, você sabe essa história, em Recife, em Pernambuco, que isso tem 12 anos. Ele foi eleito, terminou seu eleito, tinha aquele negócio, quem era analfabeto não podia ter sido eleito. Ele chegou para o juiz e disse, isso é fato histórico no Brasil inteiro. Ele disse, doutor, eu fui eleito, mas eu ouvi dizer para Vossa Excelência que eu acho que eu não posso tomar posse. Disse, por quê? Porque eu sou analfabeto. Como analfabeto, você escreveu aqui, assinou esse negócio, você assinar meu nome, que eu sou um bom desenhista. Mas eu não sou só analfabeto. Aí eu disse, pelo amor de Deus, o senhor tem uma votação de 80% de voto, o que é que eu vou fazer? Se agora eu vou prometer uma coisa, quando eu terminar meu mandato, não vai ter analfabeto no meu município. Terminou o mandato dele, ele chegou lá, não quis se recandidatar, chegou lá e disse, doutor, eu vim aqui me penitenciar. Nem todos os municípios meus são deixados de ser analfabeto. Então o senhor está me devendo. E o percentual? Tem um que é analfabeto que sou eu. Os outros todos. Então no dia que ele entrou na prefeitura, ele mandou parar o trator. E se quero todo homem trabalhando. Não dou nada para ninguém. Eu dou o jeito de ganhar a vida dele. O cara ia pintando meio fio, chegava lá, terminou de volta pintando. E se o seu filho não estiver na escola, você perde o emprego. À noite você tem que ir para a escola. Então, todos que trabalhavam na prefeitura eram obrigados, braçar ou não, a estudar. Esse homem era analfabeto de escrever, mas era analfabeto? Não era analfabeto. Ele não entendia a situação. Quando ele esteve no Senado e contou essa história, ele foi aplaudido de pé.
e convidaram para ele comparecer a uma reunião do Congresso Nacional, foi aplaudido de pé novamente. Onde é que está esse homem hoje? No ostracismo, acabado. Ele disse que todo dia ele ganhou o salário dele na prefeitura, botou numa caneta de poupança, que ele continuou como prefeito, vivendo como ele foi, como ele sempre viveu. Portanto, ele não ia ficar nem rico nem pobre depois da eleição. Ele disse, agora quando terminou o mandato, eu estou rico, que eu tenho dinheiro acumulado de 4 anos de salários que eu não usei um tostão, porque eu não precisei usar. Aqui em Itabuna, José Duque usava carro da prefeitura? Ele ia para a festa no carro da prefeitura? Não, ele ia para a festa no carro dele. O que está acontecendo hoje é que o partidarismo, no sentido de dividir, vamos voltar um pouquinho à cultura grega? O que era o partido para o grego? Era discussão das ideias, partição das ideias, que vem de Sócrates, né? Partição das ideias, todo mundo tinha direito de ter as suas ideias, defender suas ideias. Depois da eleição, quem foi eleito todos tinham de respeitar, votando ou não nele. O primeiro cara que foi eleito na Grécia, em Atenas, ele subiu num banco na praça e disse, vocês me elegeram, tem direito de me tirar quando quiserem, mas não pode deixar de reconhecer a minha autoridade, porque eu falo em nome do povo. Olha, eu pergunto, governo municipal, governo estadual, federal, está falando em nome do povo? Está falando em grupo de grupinhos, mas em nome do povo não está. Então, nós temos de reestruturar isso. Vai partir da onde? Tinha a partir da escola. Mas de que escola? Qual escola? Essa escola que nós temos hoje no Brasil? Escola de prédio? Em que o professor tem um salário miserável? Vê o Cristóvão Buarque disse, para se fazer educação no Brasil, o professor que tem que ganhar hoje, pelo menos R$8.000. Para ele estudar e se dedicar exclusivamente à educação. E ser cobrado dele resultado. Ele não pode ser um João Ninguém. Porque na Austrália, disse ele, na última entrevista, o salário padrão de maior amplitude é a partir do professor. Aqui em Itabuna, o que é que é? O professor é um salário vergonhoso, miserável. O professor que dá aula aqui no Brasil, aqui em nossa região, trabalha 6 horas pela manhã, 6 horas pela tarde e 4 horas pela noite. Ele tem tempo de estudar quando? Que tranquilidade para fazer um salário miserável. Para ter condição tecnológica na escola, que ele não pode continuar estudando na casa dele porque ele não tem o computador, porque ele não tem os meios técnicos necessários. Então, continua sendo pessoa que está alienado da evolução tecnológica. Ora, se começamos errado, vamos educar o futuro prefeito a partir de onde? De uma escola que está errada? Então, eu acho que nós temos que fazer uma reforma política. Por que a reforma política não sai? Que é a principal reforma, não é a tributária, não é a política. Por que não sai? Porque não interessa ao político atual fazer reforma política. Porque a estrutura atual é vantajosa para ele. A estrutura política atual dá vantagem e segurança para os maus políticos, para os desonestos, etc. Nós estamos vendo um partido político que foi para a rua defender, ficar contra um juiz do Supremo Tribunal Federal que cumpriu a sua função e um colegiado da maior qualificação puniu determinadas pessoas que foram desonestas, roubaram, etc. Vai o partido para a rua defender quem roubou e ficar contra o juiz, de tal forma que o homem teve de estar se aposentando porque não suporta mais a pressão dos desonestos. E nós honestos estamos aonde? Olha, como é difícil nós honestos termos coragem de dizer que somos.
Olha, falar sobre Edmundo Dourado é muito difícil, né? Eu deveria solicitar a vocês que fosse na minha casa e conversasse com minha mulher, que é a que mais me conhece, né? Há 50 e tantos anos ela me conhece. Ela podia fazer uma análise melhor de quem eu sou. Seguramente, ela tem um manancial de meus defeitos, né? E tem uma série também das minhas virtudes. Se eu falar aqui, eu tenho um monte de coisa que eu não gosto de ser e não consegui corrigir até hoje. Eu sou meio indeciso em certas coisas, eu gostaria de ter mais decisão. Eu sou um sonhador e não vejo que é mal nenhum em sonhar, mas em certos momentos sonhar não é bom. Eu gosto muito de projetar coisas pelo ideal. Eu sou menos, ou devia ser mais realista. Na questão de religião, eu hoje, depois de certo tempo, eu me tornei um homem que fundamento a minha vida em Jesus Cristo. Sou católico, vivo a minha igreja, mas vivo no sentido ecumênico. Eu fui nomeado por Dom Serlau, um bispo, para ser ministro extraordinário para o culto ecumênico, quer dizer, eu convivo com as outras igrejas. A religião não é simplesmente um tratado de coisas escritas, como se fosse um caminho de só é certo quem vive naquela linha. A religião é uma limitação humana. A religião católica, adventista, batista, presbiteriana, são limitações humanas. Todos nós fazemos diferentes, o mesmo objetivo de caminhar para Jesus Cristo. Então fazer diferente é fundamental. Barbosinha, todo mundo foi igual a você na sua casa se torna alguma coisa absurda. Então o que é necessário? Que na sua casa, ou na minha casa, ou em qualquer lugar, nós sejamos diferentes e respeitemos a diferença dos outros. Eu não sou obrigado a concordar com você. Eu sou obrigado, eu devo ter a sensibilidade e você aceitar os critérios de decisão, de respeitar a sua diferença. Portanto, antigamente eu convivia com o professor Flávio Simões, com opositores de partidos diferentes, era a Arena e MDB, pode imaginar o que era isso? Era revolução e contra-revolução, mas fomos amigos pessoais. Quando o professor Flávio foi preso na Revolução, o primeiro apoio que foi dado a ele foi meu. Vivíamos em realidade diferente, porque eu conhecia o homem, respeitava a diferença. Não é? Admitir que todas as pessoas têm que ser igual a gente. Então, Barbosinha, eu vou dizer, eu tenho uma série de defeitos, alguns já disse. Sonho muitas vezes quando não deveria sonhar, deveria ser mais realista. Sou muito apressado em querer ver as conclusões, mas eu tenho uma virtude. E essa eu gosto de dizer para os outros que eu tenho. Eu tenho a virtude de saber conviver com a diferença dos outros que convivem comigo. Respeitar a diferença dos outros, no paladar, na cor, na torcida do futebol. Eu sou vascaíno, adoro assistir futebol junto com flamenguista. Não adianta nada eu estar com outro vascaíno para gozar de quem. Então o esporte não é isso? Você já pensou você criar inimizade no esporte? Que história é essa? Não é? Agora que o Flamengo está lá embaixo, aí eu cheguei para um colega e disse, vocês estão no primeiro lugar, de baixo para cima, não se preocupe não, você vai chegar ao terceiro. Se é assim, nós chamamos o terceiro, de baixo para cima também. Então, quer dizer, isto é que faz a alegria do esporte. Não é isso mesmo? Vê que exemplo extraordinário os alemães deram para nós. Os alemães ganharam da gente de 7-1. Não fizeram nenhuma gozação. O técnico alemão procurou o nosso técnico e disse para ele que não entendia e aquilo jamais vai voltar a acontecer, que foi uma normalidade. Vamos para frente, meu irmão. Muito bem. Muito bem. A Alemanha toda sentiu o problema, disse que aquilo foi... Eles não entendiam o que aconteceu.
que é que os argentinos fizeram? Então, os argentinos, como fizeram gozação da gente, não respeitaram o nosso sofrimento. Quando chegou na hora da decisão, a Alemanha e a Argentina, vamos torcendo por quem? Por o cara que ganhou de 7-1 da gente. Você viu quando eles chegaram em Berlim o que eles fizeram? Quando desceram em Berlim, a primeira coisa que eles fizeram foi agradecer os índios da gente aqui. Dançaram igual os índios. Botaram uma faixa em português agradecendo. Reconhecer a diferença. Que exemplo fantástico para a gente. Perceberam? Será que não é melhor o exemplo deles? Não é? O exemplo deles. Então, essa virtude, eu não tenho medo, nem prurido em confessar. Eu gosto e sei reconhecer a diferença dos outros. Pois é, acompanhamos aí a história do professor Edmundo Dourado. Espero encontrar você na próxima oportunidade com o próximo programa. Até lá.